Hoje vou explicar o que é um número de Avogadro. É um constante, é um número bem grande, mas para que fique mais fácil, vamos dizer que esse número, ele é a primeira, as primeiros três números depois da vírgula, vai ser 6,022 vezes 10 na 23. Tá, então, esse número, ele é... Tá. Temos outra coisa que é o mol. Então, vamos pegar um elemento para que eu possa explicar isso. Temos, por exemplo, o berílio. O berílio pesa 9,01. Ele pesa 9,01 U, que é a unidade de massa atômica, por átomos. E vai ter um certo número que vai me dizer que quando eu multiplicar vai dar átomos, vai dar 1 mol por gramas. Então, essas gramas, então vai ter 1 mol desses vão ter 9,01 gramas. Então, eu tenho um número que é 6,022 vezes 10 na 23, que é o número de Avogadro. E se eu tenho 1 mol de um certo elemento, eu vou ter o peso desse 1 mol de elemento vai ser o próprio peso atômico. Então, se eu tenho 1 mol de flúor, eu tenho lá uma quantidade que a gente não sei ainda de átomos, e esses átomos, quando eu pesar, vão dar 18 gramas. Então, vamos dizer que eu tenho... Vamos pegar um aqui que seja fechado. O oxigênio é 16. Então, eu tenho 16... É 16 o peso atômico. Então, se eu tenho 30 miligramas, eu tenho 30 miligramas de... eu tenho 30 miligramas de oxigênio. Quantos átomos átomos eu tenho aqui? Tá. Então, primeiro eu quero deixar isso daqui em gramas, certo? Então, vai ficar 30 miligramas. Eu quero miligramas, né? Tá. Eu quero deixar em gramas. Então, eu tenho que multiplicar por um número que em cima e embaixo sejam a mesma coisa, porque se é a mesma coisa vai dar 1, e multiplicar aqui por 1 não dá nada. Então, como eu quero cortar o miligrama, então eu vou deixar o miligrama aqui embaixo. E eu quero deixar em grama. Então, 1 grama são quantos miligramas? São 1000, né? 1, 2, 3. São 1000 miligramas. Quando eu multiplicar, os miligramas vão cortar. E 1 grama dividido 1000 miligramas é a mesma coisa. Então, vai ficar 30 miligramas sobre 1000. E aí, ficou gramas. Tá, agora de gramas, eu quero passar isso para mols por átomo. Então, eu quero passar isso aqui de mols, de mol por
mol por grama, para deixar em gramas, mol por grama. E o peso de mol a gente sabe que é 16, porque então 1 mol de oxigênio pesa 16 gramas. Então, 1 mol de oxigênio pesa 16 gramas. Tá, quando eu multiplicar, as gramas vão se cortar e vai ficar 30 sobre 1000 vezes 16 mols. E agora eu vou deixar em átomos. Mol, aqui eu vou deixar em átomos. Então, em 1 mol, a gente queria aqui, ó, deixar em mol por átomo, mol por grama. Então, em 1 mol, nós sabemos que 1 mol é a mesma coisa que o número de Avogadro de átomos. Então, 6.220, que é muito ruim escrever assim. Tá, então, eu vou botar outra página. Então, vão ser 30 sobre 1000 vezes 16 vezes o número de Avogadro, 6.022 vezes 10 na 23 sobre 1. Então, isso daqui é o número de átomos. E isso daqui é o número de mols. Os mols aqui, o mol daqui, com o mol daqui se cortam. Então, eu vou ter... E agora eu vou escrever porque tá muito feio esse negócio. Eu vou ter em cima, no denominador, vai ser 30 vezes 6.022. Opa, 6.022 elevado. Vezes. Isso, tá? Vezes 10 elevado na 23 em cima, dividido por 1000 vezes 16. Aí vai dar átomos. Tudo isso aqui de átomos. Então, antes de fazer a conta, vamos ver. Ó. Tem o número de Avogadro, que é uma constante. E isso eu pego qualquer átomo. Por exemplo, o átomo... Eu tinha usado o átomo de berílio, que tem 9.01. Ele pesa o atômicos, né? Que é a Atomic Mass Unit. Ele pesa 9.0 U por átomo. E tem um número, que é esse número de Avogadro, que quando eu multiplicar, ele vai me dar aqui 1 mol pesa 9.01 gramas. Então, o mol então, o número de Avogadro de átomos é a mesma coisa que 1 mol. Então, 6.022 vezes 10 átomos é a mesma coisa que 1 mol. Então, eu tinha miligramas. Aí, primeiro eu passei para gramas. Quando eu passei para gramas, eu queria deixar em mols. Então, eu sei que 1 mol vai ser o mesmo que o que pesa o meu átomo, que de oxigênio pesa 16 gramas. Então, se eu tenho 1 mol de oxigênio,
isso daí vai pesar 16 gramas. E aí eu deixei em gramas, se cortaram e ficou mol. E aí eu deixei em quantos átomos tem. E eu sei que o número de Avogadro de átomos é a mesma coisa que 1 mol. Então, 6.022 vezes 10^23 dividido 1 átomos por mol. E aí, quando multiplica, se cortam e dá só o átomos. Então, vamos fazer a conta. Tá, vou mostrar aqui a calculadora. Então, aqui, ó, vai ser 6.022 vezes 10. Opa. Como apaga? 6.022 elevado na 23. Opa. Elevado na 23. Pera. Vai dar isso, e a gente multiplica isso daqui por 30. E aí a gente divide isso por 1.000 vezes 16 dá 16.000, né? Vezes, dividido 1.000, 2, 3, vezes 16. Dá isso daqui de átomos. Então, se eu tenho tudo isso, eu tenho a mesma coisa que 4, vamos deixar 123, vamos deixar 4,13, mais ou menos, né? Vezes 10 na 17 átomos. Então, só mais uma vez para ficar bem claro, o número de Avogadro 6.022 vezes 10 na 23 é um número que, quando eu multiplicar pelo peso atômico de um elemento, ele vai me dar o quanto esse elemento pesa em gramas. Então, o berílio, ele pesa 9.01 U sobre átomos. E quando eu multiplicar por esse número de Avogadro, ele vai me dar 1 sobre 9.1 gramas. Então, vai me dar esse daqui, o número de Avogadro, que seria 1 mol sobre 9.01 gramas. Aí, então, eu sei que eu tenho 30 miligramas. De miligramas eu passo para grama. Tá fácil, né? Aí eu sei que tem gramas, então eu quero passar para mol. Para eu passar para mol, eu tenho que multiplicar por cima em mol e embaixo em gramas para se cortarem com as gramas. Eu sei que 1 mol, eu já disse que se eu tenho 1 mol de um elemento, eu tenho 16 gramas. Eu tenho o peso atômico dele, só que em gramas. Então é 1 sobre 16 gramas. Aí, então, deixei em mols. E eu sei que o número de Avogadro de átomo é a mesma coisa que 1 mol. Então, quando multiplicar, os mols se cortam e vai ficar o que tinha de gramas vezes o número de átomos. E aí aqui tinha mol, se cortaram, e aí deu isso daqui.